O meu modo de enxergar o Bandeira é um modo muito mais especulativo e que se encanta muito mais com o poder do gesto e desse gesto que é forte, que é vigoroso, que tem um enfrentamento com a tela. Assim, a minha forma de olhar para ele vem muito mais daí, é muito mais subjetiva, é muito mais sobre uma experiência mesmo de se encantar com um mundo que vaza para a tela, sabe? Para uma paisagem que é construída, não necessariamente tentando a abstração, ou tentando construir uma tela, ou tentando fazer pintura, mas uma paisagem que é construída porque parece que não tem mais nada no mundo para se fazer. Eu entendo que o Bandeira pinta dessa maneira, é como se aquilo fosse o alimento dele. Então é preciso respirar, é preciso se alimentar, mas é preciso inventar uma paisagem. E aí a cor vem como esse elemento constitutivo, né? A cor que é gesto, a cor que é acontecimento, a cor que é uma invenção de uma ideia de mundo. Eu sou Vera Novis, pesquiso Antônio Bandeira há muitos anos, exatamente 32 anos. Fiquei muito surpresa quando soube que não tinha um livro sobre ele. Eu não conhecia o Antônio Bandeira, mas ninguém parece conhecia bem. Bandeira nasceu em Fortaleza em 22, agora é o centenário de nascimento dele, e de uma família humilde, uma família simples, mas Fortaleza, quando ele tinha 15, 20 anos, em Fortaleza tinha um movimento de arte muito importante, muito importante. Eu ponho no meu livro, no Antônio Bandeira Raro, eu ponho a foto desse grupo. Esse grupo, que inclui Aldemir Martins e outros, eles trabalhavam, eles estudavam, eles estavam ligados e eles passavam informação um para o outro. E tinha um suíço chamado Chablot. Esse Chablot incentivava muito. E foi o Chablot que fez uma exposição lá e sugeriu que uns 2 ou 3 deles fossem para o Rio de Janeiro. E eles começaram a trabalhar no Rio de Janeiro, a aparecer. E aí é que entra o famoso adido cultural da França, da Embaixada da França no Brasil, o famoso Varnier, que é quem deu a primeira bolsa. Quer dizer, começou tudo com essa bolsa, para ele ir para Paris. Ele não tinha nem feito uma exposição individual, nada. E recebeu esse prêmio e foi, na primeira época do Bandeira em Paris, aquela Paris destroçada pela guerra. O Bandeira chegou lá pouco depois, os franceses ainda se recuperando da coisa da guerra, não sei quem, daquela tristeza, e a cidade não normal, não a Paris normal, que de antes e de depois. E chega o Bandeira com aquela alegria, Nordeste brasileiro, aquela coisa que não tomou conhecimento, ele não sabia o que era isso, a guerra. Então ele chegou trazendo uma alegria, né? E as pessoas ficaram, não é, um pouco estupefatas com aquilo, era um fenômeno, uma coisa. Fora isso, ele tinha aquela personalidade muito alegre, de muita amizade com todo mundo. Bandeira levou esse sol de Fortaleza para lá, levou essa alegria para lá. Do conhecimento, do reconhecimento de Bandeira, houve muito em Paris. Ele expôs nas grandes galerias, nas mais importantes galerias. Ele fez uma exposição individual na galeria do Loewe, que era irmão do Marchand, do galerista de Picasso, para ter uma ideia, era um galerista também muito importante. Então Bandeira foi muito reconhecido lá. Ele fez uma exposição em Londres, que ele vendeu quase tudo na exposição, quase tudo. Ele tinha esse dom, ele não sofria para trabalhar, para fazer as coisas. Ele era rigoroso no tratamento da estrutura, das obras, em tudo, na paleta, em tudo, né? Mas ele tinha uma facilidade tamanha que ele desenhava em cima de mesa de bar, ele desenhava em mesa de restaurante, ele desenhava em qualquer lugar, ele pintava em qualquer lugar e nascia dele. A minha sorte foi o momento que eu comecei essa pesquisa. Ainda tinha muito contemporâneo de Bandeira vivo na época e
A personalidade do Bandeira era uma coisa assim, ele fazia amigos com uma facilidade incrível e as pessoas eram muito fiéis nessa amizade ao Bandeira. Ele era líder. Foram 3 temporadas em Paris. A última temporada, quando ele morreu, né, foi a última temporada e por lá ficou, ele foi enterrado lá. Ele teve um amigo muito importante que é o Guinaud. Eu terminei indo dias depois num ateliê do Guinaud, ele nem estava em Paris, e fiquei lá mais impressionada com esse traço de personalidade do Bandeira, fiquei muito impressionada. Eles guardavam alguns mimos que o Bandeira levava daqui para Paris, imagine. Levava assim, jangada, aquela jangadinha que você compra em camelô no aeroporto de Fortaleza, sabe aquela jangadinha, aquelas coisas, e levava uns pequenos exobotos. Eu fiquei muito impressionada porque 50 anos depois, essas pessoas me mostraram como uma preciosidade. Olha, isso aqui foi ele que me trouxe na viagem tal. Eu fiquei muito impressionada. Eu digo, isso como rende essa coisa, como está vivo esse Bandeira. Pensando também nos abstratos franceses, na tal abstração informal ou abstração lírica, que são os 2 termos que eu prefiro, os 2 adjetivos que eu prefiro, lírico e informal, que era uma coisa de se contrapor à abstração geométrica. A abstração geométrica já existia e já vigorava antes da Segunda Guerra. E a abstração informal lírica, essa que o Bandeira abraçou, isso foi uma coisa, um momento de guerra. Isso surgiu na guerra, era uma recusa a tudo muito exterior, muito matemático, era uma coisa do desespero de quem viveu a guerra. Então era uma coisa de expressar um eu e todo o seu interior e uma recusa ao exterior, porque o exterior era o péssimo, que eles nem queriam ver, nem olhar, nem nada. O Bandeira não fica nada a dever, na minha opinião, nem aos abstratos brasileiros, nem aos abstratos franceses. Ele não fica nada a dever. Tanto que esse Messier Pessan conhecia todos os outros, ficou apaixonado pela obra do Bandeira. O Pollock, que é aquele artista importante, não sei o que, americano, e que as pessoas dizem que Bandeira copiava, eu, quando comparo os 2, e já fiz isso muitas vezes, eu vejo mais diferenças do que aproximações. Pollock era, como Vaux, era um pouco noturno, era um pouco introvertido, era um pouco para dentro. E a pintura dele, aquela energia toda da pintura dele, é uma coisa, se vocês olharem colorido, não tem cor em Pollock, de jeito nenhum. E Bandeira, quando faz aqueles escorridos, que parece o Pollock, quando faz as tramas, parece o Pollock, é um colorido, é de uma exuberância. Semelhança é muito óbvio que há semelhanças, mas é bom apontar as diferenças. O título da mostra é Desfolharei meus olhos deste escuro véu e é uma comemoração aos 100 anos de nascimento do Bandeira. Nesse título, a escolha desse título tem a ver com uma vontade de reolhar o Bandeira, mas tem um duplo movimento nesse reolhar, né? É também uma referência ou a tentativa de contar como é que o Bandeira olhava para o mundo e de que maneira esse olhar para o mundo ia para as telas. Acho que muito é dito e já foi escrito sobre o Bandeira, mas acho que uma das coisas que talvez seja mais lindo de perceber no trabalho do Bandeira é como a cor acontece, né? Ou seja, a cor é uma espécie de acontecimento na tela. A gente não sabe, né, de onde que ela vem, parece que o céu se derrama. Eu li uma carta de um poeta libanês que era amigo do Bandeira e ele falava, né, que parece que a paisagem caiu do céu na tela, né? Então, acho que isso é talvez a maior potência do trabalho do artista. Um dos textos que eu li, o Bandeira fala um tanto da história familiar e ali ele explica o nascimento dele, né? Veio de uma família humilde, cearense, e aí ele diz que nasceu numa noite de eclipse e por isso ele é o mais escuro da família, por isso que ele tem uma cor que ele chama, uma cor mistura entre sol e lua.
exposição está dividida em 4 eixos e cada eixo tem uma particularidade, mas eles são costurados pelos autorretratos exatamente para conferir uma voz maior e uma presença maior do artista. A primeira sala, a gente tem pinturas em que o preto como cor é bem evidente. Então, nas paisagens, nas abstrações, os títulos dessas telas também tem muito a ver com noturno, com noite, com natureza de noite, cidade ao entardecer, crepúsculo. São todas pinturas em que o Bandeira ou traz uma característica da noite ou o preto entra escondendo, mas ao mesmo tempo destacando e enfatizando ainda mais a presença dos tons como azul, vermelho e amarelo. Fazer uma exposição do Antônio Bandeira é realmente um desafio, porque o artista tem uma imensa fortuna crítica, o corpo da obra é imenso também, ele produziu muito, e lidar com essas questões históricas, com esses marcos históricos, pode ser muito determinante e pode ser também algo que enclausura a experimentação do olhar sobre o Bandeira. Esse trabalho que a gente está aqui vendo, que se chama Sol e Cidade, ele é um trabalho que esse preto é preponderante e aqui tem muitas técnicas, tem muitas formas, tem muitas manchas, tem traços diferentes. Eu acho que ele é muito emblemático do trabalho do Bandeira, ele é muito emblemático do processo do Bandeira, porque esses procedimentos muito diversos convivem numa mesma tela, no mesmo espaço pictórico. Esses 2 trabalhos são bem importantes para a exposição. São gestos muito diferentes do Bandeira. Um é uma mancha muito simples, muito experimental, e o segundo é um desenho de paisagem, todos 2 feitos de nanquim, né? O Bandeira costumava dizer que ele começava pela figuração para depois de um tempo de experimentação e de tentativa, ele realmente chegar num lugar ideal que ele dizia que tinha a ver com a experiência dele com o lugar. Essa é a sala azul, é a sala das paisagens e das cidades. Ela está bem do lado da sala mais escura da exposição, da sala negra, da sala véu, né? Se na primeira sala, o preto toma conta das obras e ele quase que esconde a pintura, esconde a cor que se revela no meio das obras muitas vezes, essa é uma sala de um Bandeira em festa, né? De um Bandeira intensamente azul. Ele contava que o azul era a cor mais favorita dele, era a cor que ele mais gostava de usar, e não é à toa, né, que essas paisagens são todas azuis. Nessa sala também a gente tem um autorretrato, né, que é o que, como eu disse anteriormente, que é o que relaciona e costura todas as salas. O Tiago Guimarães, que fez a expografia, desenhou os displays em espelho e optou por tirar os autorretratos da parede. Quando ele faz esse gesto de montar o trabalho no meio da sala, o Tiago imaginou que a gente poderia conviver com Bandeira no mesmo espaço em que a gente circula, que a gente caminha, né? Então os autorretratos saem da parede, ganham uma tridimensionalidade, eles se corporificam com mais intensidade e são montados num display de espelho em que a gente, ao mesmo tempo que encara o rosto do Bandeira, vê o nosso próprio corpo. Então, o azul é muito marcante nessa sala, né? Ele territorializa essa sala. As paisagens são todas azuis
e tem um vermelho que vai aparecendo de modo muito sutil em cada uma das obras, até chegar nessa obra em que o vermelho explode. Eu acho que é muito bonito a gente pensar, né, o quanto Bandeira era um artista múltiplo, o quanto Bandeira tinha uma linguagem muito diversa, que se ampliava a cada obra, né? Nessa pintura, por exemplo, o Bandeira aplicou miçanguinhas vermelhas, pretas e amarelas junto com o óleo. Essa é a Sala das Árvores. Para o Bandeira, tanto as árvores como a cidade eram consideradas natureza igualmente, né? Mas as árvores acho que guardam um lugar muito especial na poética do artista, no percurso do artista. Esse trabalho se chama Duas Árvores e de perto, né, a gente pode ver a construção dessas árvores e elas lembram uma caligrafia, lembram um gesto de escrita. É um outro Bandeira, né? Um outro gesto do Bandeira, é uma outra construção pictórica do Bandeira. As árvores eram seres multicoloridos para o Bandeira. Ele conta em um dos textos que ele cresceu à sombra de um flamboyant. Esse é o flamboyant do Bandeira de 1949. Essa é a última sala da exposição. É uma sala em que a seleção de obras primou pela diversidade do gesto do Bandeira. Nessa sala, o gestual aparece com mais violência, com mais, digamos assim, mais enfrentamento à tela. É como se o gesto fosse mais inaugural do que a cor. A criação pelo gesto, a criação pelo enfrentamento, pincel e pintura, se dá ali quase como um registro de uma luta, né? Um registro de um enfrentamento do artista com a tela. E essa é a última obra da exposição, é um desenho, um trabalho figurativo do Bandeira e tem uma dedicatória ao poeta Manuel Bandeira. E a gente finaliza e se despede da exposição com um abraço que o Antônio Bandeira deixa para o Manuel Bandeira. A gente tem a cronologia, também tem um autorretrato. Junto com a biocronologia tem duas vitrines com documentos muito importantes, com cartas, com textos de críticos, com folders de exposição. Outra coisa que eu acho que é muito bonita de ver no Bandeira, assim, que não é tão investigado e as pessoas talvez ainda não tenham olhado tanto, é o quanto os textos, as cartas, os depoimentos do Bandeira demonstram um homem apaixonado também por esse encantamento de mundo, né? Então isso a gente vê nas telas, mas, por exemplo, a gente vê o Bandeira agradecendo a Fortaleza. A gente vê o Bandeira narrando tudo que é muito típico da cidade, como se fosse assim uma dádiva que ele recebeu, né? Assim, como se ele se sentisse muito agradecido de entrar em contato com aquilo tudo. O Bandeira era assim, né? Ele não estava olhando para baixo nem querendo o inferno. Ele queria o paraíso. Tudo dele almejava uma felicidade que não era só dele, que era cósmica. O Bandeira era muito romântico nesse sentido, do querer o bem de todos, o bem. Ele tinha isso, né, como filosofia de vida praticada no dia a dia dele, na pintura dele.